Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O café esfria todos os dias na mesma xícara. Acordo antes do sol, como quem espera visita que nunca chega. 16 anos. 16 anos desde que enterrei Domingos embaixo daquela figueira lá no fundo da fazenda. 16 anos acordando para um silêncio que não é paz, é resto. Resto de uma vida que acabou no meio da história, deixando metade de tudo inacabado. Metade da conversa que íamos ter, metade do amor que íamos dar, metade da velha que eu deveria ter virado ao seu lado. Aqui no interior profundo do Maranhão, às vezes parece que o tempo nem anda, só gira. Mesma poeira vermelha na estrada que queima as plantas e resseca a boca. Mesma escuridão quando cai a noite, densa, pesada, do tipo que você sente na pele. Mesmos grilos cantando como se contassem as horas que faltam para o amanhecer. O vento bate as janelas da casa com um barulho que parece chamado. A fazenda não é grande, não precisa ser. Tenho uma horta que me alimenta. Tomate, cebola, alface, que eu planto com as mãos que ainda lembram como é estar viva. Tenho galinhas que botam ovos para meu almoço solitário. E tenho pés que conhecem cada palmo deste chão vermelho, cada raiz que quer me derrubar, cada buraco onde a chuva se acumula durante as noites pesadas. Meu nome é Maria, mas ninguém mais me chama assim. Sou só a viúva da fazenda velha. As pessoas da vila passam por mim como se eu fosse parte da paisagem. Um poste, uma árvore seca, algo que está aqui há tanto tempo que virou invisível. A rotina é meu poço. Acordo no escuro com o corpo já acostumado à ausência. Tomo café sozinha, sentada na mesma cadeira que Domingos deixou vazia. Tiro água do poço, que é fundo, que é frio, que respira junto comigo. Rego a horta no calor que queima, a pele vermelha, o avental encharcado de suor, as costas doendo de tanto se curvar sobre a terra. Recolho os ovos com as mãos cuidadosas, porque até mesmo com as galinhas eu tenho medo de machucar. À tarde, sento na varanda e vejo a estrada quase sem movimento. De vez em quando passa um carro, raro. Uma bicicleta, mais raro ainda. Muito raramente uma pessoa. E quando passa alguém de pé, caminhando, sempre há algo errado. Sempre há desespero em volta deles. Um jeito de quem perdeu o rumo, de quem está procurando algo que não sabe se vai encontrar. Domingos costumava dizer que eu tinha coração de quem não aprendeu a dizer não. Ele morria de rir disso. Sentava no degrau da porta e gritava: Maria, um dia você vai trazer um desconhecido para casa e a gente fica sem nem saber o nome dele. Ele morreu rindo dessa própria frase. Um infarto seco, rápido, como se tivesse pressa de ir embora. Morreu com a enxada na mão, no meio da colheita de milho, deixando tudo para trás. Inclusive a conversa que estávamos tendo sobre qual era o melhor mês para plantar feijão. Desde então, a solidão é minha companheira diária. Não é amiga, mas também deixou de ser inimiga. Virou parte do corpo, daquelas coisas que você não sente mais porque está sempre ali. Foi numa quarta-feira que ouvi o choro. Não era chuva. A chuva aqui tem outro som, mais pesado, mais definitivo. Não era vento. O vento do Maranhão é seco, assovia, não chora. Era alguém, algo vivo e em sofrimento. Alguém que tinha chegado ao fundo do poço e estava pedindo ajuda para sair. Eu estava na cozinha fazendo broa de milho. As mãos sujas de massa, o avental molhado de água. Saí da cozinha com os dedos ainda pegajosos, secando no avental, e fui até a varanda. O calor estava assassino. Não era aquele calor normal do Maranhão. Era calor de quem quer matar. O tipo de calor que queima a respiração, que faz você respirar fogo. O tipo que deixa o ar moleque, tremendo sobre o barro ressecado, criando miragens onde a estrada encontra o horizonte. O choro vinha da estrada. Não era choro de criança. Era som profundo,
de alguém que perdeu a esperança e agora estava apenas fazendo barulho enquanto sumia. Peguei um copo d'água, água fresca que tinha guardado no fundo do poço, e fui na direção do som. Descalça. Porque descalça eu caminho melhor, porque meus pés conhecem cada pedra, cada espinho, cada raiz que está pronta para me derrubar. A estrada em frente à casa é pouco mais que um caminho. Vermelho e ressecado, com moitas secas de lado a lado. Aquelas plantas que não morrem, que não vivem, que só ficam ali esperando chuva que talvez nunca venha. Encontrei ela ali, deitada na beira da vala, o corpo coberto de poeira vermelha, como se já fosse parte da terra. Uma mulher. Não seria mais jovem que 50, mas tinha o rosto queimado pelo sol de forma que ficava impossível saber. Seus cabelos eram cinzento sujo, colados à cabeça pela transpiração. E as roupas boas, de quem vinha de cidade grande, de quem tinha dinheiro, estavam rasgadas, sujas, como se o interior do país tivesse rejeitado ela e agora a sujava de propósito. Ela chorava em silêncio. O tipo de choro que não faz barulho, que só mexe o peito como se o coração estivesse tentando sair pela boca. Lágrimas silenciosas caindo na terra. Senhora? Ela virou a cabeça devagar, muito devagar, como se a cabeça pesasse toneladas. Os olhos demoraram para focar em mim. Quando finalmente conseguiram, havia confusão ali, medo e alívio. O alívio de alguém que pensava que ia morrer sozinho e de repente vê outro rosto humano. A mulher sabia onde eu estava? Perguntou, confusa. A voz era rouca. Parecia que ela tinha gritado durante horas. Não respondi com palavras. Apenas ajudei ela a se sentar, com cuidado, porque corpo de quem caiu é corpo frágil, que pode quebrar com um movimento errado. Ofereci água. Ela bebeu como se tivesse água quente, lava na garganta. Bebeu e ficou tossindo até parecer que ia cuspir o pulmão. Seu nome era Conceição. Tinha saído de Imperatriz sozinha, num táxi barato para procurar o marido que tinha desaparecido faz 3 dias sem avisar ninguém. O taxista a largou numa estrada errada, uma estrada que não era a que ela pediu. Ela caminhou muito, horas, perdeu a orientação. O celular descarregou. E quando o sol ficou mais forte, quando a água que levava no bolso acabou, quando a sanidade começou a falhar, ela caiu na beira dessa vala, nessa estrada que quase ninguém passa, e decidiu que ia morrer ali. Trouxe ela para dentro da casa. Limpei seus pés, que estavam cheios de bolhas, com sangue secado entre os dedos. Limpei com água morna, com cuidado de quem aprende a ser gentil durante 16 anos de solidão. Ofereci caldo quente. Ela dormiu na minha cama. A cama que só eu dormia desde 1996, que ainda tinha o cheiro de domingos em algum lugar fundo do colchão, em uma camada que nem toda a água de chuva conseguiria lavar. Naquela noite, sentei na varanda, ouvindo os grilos cantarem sua música de inseto, entendendo que tinha fechado a porta de um tipo de solidão para abrir a porta de outra. A solidão de estar sozinha era conhecida. A solidão de cuidar de alguém e saber que pode perdê-lo. Essa era um tipo novo de morte. 3 dias depois, o céu ficou estranho. Verde, cinzento, tipo cor de doença. Aquela cor que você sente que algo está muito errado antes mesmo de entender. Eu conhecia aquele céu. Significava tempestade pesada, o tipo que destrói, o tipo que isola tudo e deixa você sozinho com o que você tem dentro de casa. Conceição ainda estava na cama. Tinha dormido quase constantemente durante aqueles 3 dias. Comia pouco, bebia água, mas no 3º dia, a febre veio. Eu pude sentir antes de ver. Era um calor diferente, que vinha de dentro, que queimava de forma que a água fria na testa não resolvia nada. Infecção. Eu tinha certeza. Tinha visto infecção antes no corpo de Domingos.
Naquele último mês, quando ele piorou rápido e ninguém conseguiu salvar. A respiração ficava pesada, os olhos ficavam vermelhos, o corpo suava enquanto treminha de frio. Precisava de antibiótico, de um médico, de qualquer coisa que não era o que eu podia oferecer com minhas mãos e meu conhecimento de feridas. O telefone não pegava sinal faz uma semana. Não pegava nem quando não tinha tempestade. A estrada, quando a tempestade chegasse, desaparecia debaixo da lama. Ficava intransitável. Passava a ser um rio vermelho que levava tudo embora. Conceição dormia inquieta, falando coisas confusas. Chamava por seu Paulo, o marido desaparecido. Paulo, você está aí, Paulo? Às vezes vinha para a lucidez e me pedia desculpas por estar ali incomodando, tomando minha cama, me dando trabalho. Eu só respondia, fica quieta. Porque não tinha energia para mais que isso, porque palavras bonitas eram um luxo que eu não tinha. A chuva começou no final da tarde. Não foi chuva comum, foi raiva. O tipo de chuva que a natureza solta quando está furioso. O vento batia as janelas da casa como se quisesse entrar e virar tudo de ponta cabeça. As folhas das árvores voavam como pássaros loucos. A poeira vermelha virou lama. A lama virou rio. Ouvi o som de telhas caindo em alguma casa, provavelmente de seu Clóvis, que tinha casa de madeira velha. Naquela noite, quando Conceição acordou gritando, "O coração, Maria, meu coração, dói!" Eu entendi que tinha chegado à beira de uma escolha que a vida tinha me colocado na frente. Uma escolha entre ser segura e estar morta por dentro. Uma escolha entre viver sozinha ou arriscar tudo. Sai na chuva, na escuridão total, porque não havia luz em nenhuma parte. Com o corpo encharcado em segundos, fui a pé até a casa de seu Clóvis, 2 quilômetros de lá, caminhando em meio ao barro que tentava me derrubar a cada passo. Ele tinha um rádio antigo que pegava a polícia. Chamei ajuda, gritei no rádio, gritei para qualquer pessoa que estivesse ouvindo, mesmo sabendo que ninguém ouviria porque o vento gritava mais que eu, porque a chuva era mais alta que minha voz, porque o interior do Brasil é tão isolado que parece que grito para o vazio. Voltei encharcada, com o corpo queimando de frio, com os pulmões cheios de água de chuva. Conceição dormia quando cheguei. Passei a noite inteira acordada, limpando o suor dela com panos, rezando para uma religião que não pratico, falando para um Deus que não tenho certeza que escuta. No amanhecer, a chuva parou. Não porque acabou a tempestade de forma natural, porque a tempestade cansou. Porque até mesmo a raiva da natureza tem limite. A ambulância chegou de manhã. 2 homens de uniforme que levaram Conceição para um hospital em Imperatriz. Ela acordou o tempo de me olhar e sorrir fraco. Aquele sorriso de quem sabe que pode morrer e está fazendo paz com isso. Pediu desculpas de novo. Não respondi com palavras. Só apertei a mão dela com força. Coloquei todo o meu medo naquele aperto. Ela foi. Saiu da minha casa deitada, coberta, com os olhos fechados. A casa ficou vazia de novo, mas era um tipo diferente de vazio. O tipo que você nota porque conheceu o peso de preenchê-lo. Conheceu como é ter outro coração batendo embaixo do seu teto. Fiquei sentada na varanda durante dias. O rosto queimava com a vermelhidão da chuva. Tinha vermelhidão no peito de tanta chuva, de tanta exposição. Meus pulmões faziam um barulho estranho quando respirava, como se tivessem água dentro, como se eu tivesse aprendido a respirar embaixo do mar e agora não conseguia mais sair. Domingos aparecia na minha memória. Não quando ele estava aqui, mas quando ele partiu. Aquela semana em que ele sofreu de pneumonia, naquele ano ruim, quando a chuva não parava e a casa ficava úmida. Como eu fiz qualquer coisa para salvá-lo. Como fiquei acordada noites inteiras limpando seu suor. Como isso não foi suficiente. Como ele morreu de qualquer forma, deixando eu só aqui. Por que você tira vidas? Eu perguntei para o ar vazio. Por que você leva embora o que a gente ama? Ninguém respondeu. Só o vento bateu a janela, como se concordasse que não tinha resposta.
No 7º dia, o toque da minha porta me assustou. Aquele som que eu tinha aprendido a temer, porque pessoas que batiam na minha porta vinham trazendo notícias que destruíam. Abri lentamente. Era Conceição, magra, ainda fraca, mas viva. Os olhos marejados, a respiração ainda curta, mas ali, respirando, existindo. Seu Paulo tinha sido encontrado, um acidente de carro, em outra cidade. Ele acordava agora em um hospital em Goiás. Ela tinha ido o ver no caminho de volta. Não sabia se ele iria ficar bem, mas estava ali. Estava voltando, estava me procurando porque eu tinha salvado sua vida. Eu deveria estar aqui antes. Ela disse com a voz rouca, como quem grita demais, mas precisei resolver umas coisas. Coisas que a gente deixa quando se casa e se torna só responsabilidade. Coisas que a gente enterra de tristeza. Entendi. Porque eu tinha feito o mesmo. Enterrado minhas coisas todas debaixo da figueira, junto com Domingos. Ela ficou mais uma semana na minha casa. Conversamos pouco, mas fomos vivendo juntas aquele tempo. Ela me ajudava na horta, com as mãos ainda tremendo, mas ajudava. Eu preparava comida que ela comia com apetite de quem lembrou que era bom estar viva. Sentávamos na varanda ao entardecer, vendo o sol descer vermelho como sangue, e não precisávamos de palavras. O silêncio era o tipo que cura. No dia que ela foi embora, para voltar com seu Paulo, para tentar reconstruir um casamento que tinha sido partido, ela deixou um bilhete embaixo do travesseiro. Para quem vive sozinha por medo de sofrer de novo, obrigada por me ensinar que estar com alguém também assusta. Assusta muito mesmo, mas que vale a pena, que vale toda a dor. Hoje o café ainda esfria na mesma xícara. Ainda acordo antes do sol, como se estivesse esperando algo. Mas agora sei o que espero. A casa não está tão vazia quanto antes. Conceição e seu Paulo alugaram a casinha abandonada logo ali, a 2 propriedades daqui. Ela vem me visitar aos sábados, sempre trazendo algo. Uma verdura que ela plantou, um bolo que ela fez, um sorriso que ainda guarda o susto de estar viva. Seu Paulo virou meu amigo. É homem de pouco falar como eu gosto. Homem que respeita o silêncio, porque sabe que silêncio é forma de comunicação. Trouxeram a filha deles para passar um tempo. A menina de 7 anos brinca na minha varanda. Grilos comem capim junto com ela e ninguém reclama. Ninguém tem medo de que ela suje a casa ou quebre algo. Porque descobri que ter medo de viver é maior que qualquer dano. Eu ainda vejo a fazenda velha. A horta ainda é minha responsabilidade. O poço ainda é fundo e frio. Domingos ainda está enterrado sob a figueira e não me dói mais pensar nele. Dói diferente. Dói como dói lembrar de algo que foi bom e já passou. Mas o silêncio mudou. Não é mais um silêncio de quem perdeu tudo, porque nunca perdemos tudo enquanto ainda temos respiração. Descobri que o silêncio de quem está sozinho é diferente do silêncio de quem escolhe estar sozinho. Aprendi que isolação é escolha e que empatia também é. Os grilos ainda cantam à noite aquela música repetida que parecia infinita. Mas agora eu tenho orelhas menos cansadas para ouvi-los. Tenho peito menos pesado. Tenho coração que bate porque está vivo, não porque está cumprindo obrigação. Semana passada, uma mulher passou pela estrada. Vinha de pé, perdida, com malas pequenas. Parou aqui, pediu água, ficou uma noite. Quando saiu de manhã, levou comida que preparei. Levou um abraço, coisa que eu não dava faz décadas. Porque descobri que sim, aquele não conseguir dizer não, que Domingos ria tanto, esse traço que eu pensava ser fraqueza, é na verdade o que me mantém viva. É a prova de que ainda sou humana, que ainda tenho o que dar. Ontem Conceição me perguntou se eu não queria ir viver na cidade com eles. Financeiramente ficaria melhor, esteticamente seria menos duro, teria mais gente, mais movimento, menos solidão. Disse não,
porque essa estrada, esse chão vermelho, essa casa de madeira velha, eles sabem meu nome completo, sabem que sou viúva, sabem que tenho o coração de quem não aprende a dizer não. E em algum lugar do Maranhão profundo, alguém que está caindo, alguém que perdeu o caminho, alguém que acha que vai morrer sozinho, sabe que pode cair perto desta fazenda. Que do outro lado da porta tem uma mulher que vai acordar no escuro, que vai pegar um copo d'água da profundidade do poço, que vai oferecer o melhor que tem, não porque é obrigada, porque é humana, não porque é heroína, porque entendeu que heroísmo é coisa de mentira, que coragem é coisa simples, é apenas estar vivo e abrir a porta. Meu marido morreu rindo da minha incapacidade de dizer não, da forma como eu parava tudo para ajudar um estranho, da forma como eu não conseguia passar por ninguém sofrendo sem sentir o sofrimento como se fosse meu. Hoje eu rio também, sozinha às vezes, mas rio. Porque descobri que dizer sim para a vida, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando traz de volta todas as dores que você tentava esquecer, é a única resposta que faz o coração continuar batendo. E as cinzas do que fui, essa viúva perdida, esse vazio da fazenda, essa mulher que achava que tinha morrido junto com o marido, agora respiram. Respiram dentro de cada abraço que dou sem medo. Respiram dentro de cada história que ouço. Respiram dentro desta casa que deixou de ser sepultura para virar porto. O destino não me escolheu para sofrer sozinha. Me escolheu para aprender que estar vivo é estar junto. E essa é a maior esperança que existe. Faz 2 anos que Conceição entrou pela primeira vez na minha porta. 2 anos. É tempo suficiente para você se conhecer de novo, para entender que a pessoa que você era quando acordava sozinha não é a mesma pessoa que agora acorda sabendo que tem gente contando com ela. 2 anos é tempo suficiente para você aprender a viver de novo, ou aprender que nunca tinha realmente vivido, apenas estava respirando. Nesta manhã de segunda-feira, como em todas as segundas, o carro de Conceição sobe a ladeira que leva à minha casa. Ela vem cedo, quando ainda há neblina no vale, quando o interior do Maranhão ainda dorme e o mundo parece feito só de silêncio e promessa. Seu Paulo não vem mais com ela nessas visitas matutinas. Ele está em Imperatriz, trabalhando na empresa de construção que finalmente o aceitou como supervisor. A filha, Sofia, está na escola que ficou aberta na vila, aquela que Dona Marisa ajudou a reabrir. Conceição desce do carro carregando uma sacola. Dentro dela sempre tem algo. Ovos de galinhas diferentes das minhas, abóbora que ela plantou, pão que ela amassou de madrugada, porque, como ela diz, pão de madrugada tem alma diferente. Mas este ano, desde que seu Paulo conseguiu o trabalho, as sacolas começaram a carregar outras coisas. Documentos, papéis, esperança com tinta. Entramos na casa sem muito alarde. O ritual é conhecido agora. Café. Sentamos na varanda. Olhamos para a estrada. Conversamos sobre coisas simples. Como está a horta? Ela pergunta, sabendo a resposta porque já via antes de entrar. Crescendo, respondo. A chuva de quinta ajudou muito. Ela sorri. É um sorriso que não existia quando ela caiu naquela vala 2 anos atrás. É sorriso de quem aprendeu que pode morrer e decidiu não fazer isso. Maria, ela diz, usando meu nome completo, aquele que quase ninguém usa. Tenho que te contar uma coisa. Meu coração sempre acelera quando alguém começa assim, porque aprendi que tenho que te contar uma coisa pode significar alegria ou pode significar dor, e nunca sei qual vai ser até ela continuar falando. Seu Paulo conseguiu o empréstimo, ela diz. Vamos comprar a terra ao lado da nossa. A gente quer... Ela respira fundo, como quem está prestes a dizer algo que pode mudar tudo. A gente quer fazer uma escola de verdade, registrada, com professores, com sala de aula. E a gente quer que você seja a diretora. Fico quieta.
Não porque tenho nada a dizer, porque tenho tudo a dizer e não sei por onde começar. Eu não sei ensinar, digo finalmente. Não é sobre ensinar, responde ela, é sobre cuidar. É sobre olhar para a criança que ninguém quer e ver nela uma pessoa. Você sabe fazer isso. Depois que Conceição sai, eu fico na varanda durante horas. A estrada está vazia. O vento passa batendo a porta com aquele som que conheço desde que era casada. E eu penso em tudo o que aconteceu, não de forma ordenada. A vida não é ordenada, mas em flashes, em momentos que voltam. Lembro de quando ela chegou aqui cambaleando, a roupa rasgada, o desespero nos olhos. Lembro de como eu sabia, naquele momento, que deixá-la ir embora, embora ela estava sofrendo, seria a mesma coisa que deixar Domingos morrer. E ele já tinha morrido. Não ia morrer de novo através de uma estrangeira. Lembro da febre, do barulho da chuva enquanto eu limpava seu corpo queimado, da forma como ela gritava Paulo, 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 durante a noite, chamando por alguém que ela achava que nunca mais veria. Lembro de quando a ambulância levou ela, de como a casa ficou vazia, de uma forma que até mesmo Domingos nunca tinha deixado vazia. Mas também lembro da volta, do sorriso fraco, do bilhete embaixo do travesseiro. 2 anos depois, ela tem terra, tem marido, tem filha que vai à escola, tem vida que está crescendo como uma planta que recebe água certa, e agora quer me dar propósito. Quer transformar essa casa velha em algo que importa. Eu acho que vou dizer sim. Depois de Conceição, outros vieram. Não todos de uma vez, mas aos poucos, como a própria vida funciona, devagar, imperceptível, até que você percebe que tudo mudou e não sabe exatamente quando. O primeiro depois dela foi um homem. Chegou em um dia que não havia previsão de chuva. Chegou a pé, vindo de ninguém sabe onde, com as roupas rasgadas e o rosto que tinha histórias que ninguém tinha pedido para ouvir. Seu nome era Otávio. Tinha 72 anos, ou tinha tido quando chegou, porque depois de alguns meses aqui, ele envelheceu mais alguns anos ainda, como se tivesse descido para um fundo que estava esperando por ele e agora estava subindo lentamente. Otávio vinha de Goiás, de uma vida que tinha sido boa, segundo ele contava durante as noites que passávamos conversando. Tinha sido engenheiro, tinha construído casas, tinha uma filha que o amava, ou tinha tido uma filha que o amava. Porque em algum momento as coisas terminaram. Uma mulher passou. O filho escolheu ficar com a mãe. Otávio ficou sozinho em Goiás, vivendo em um apartamento onde as paredes lembravam mais a morte que a vida. Quando sua filha o chamou, depois de 3 anos de silêncio, depois de 3 anos onde Otávio pensou que nunca mais seria procurado por ninguém, ele saiu na madrugada como quem sai de um sepulcro. Pegou a estrada. Seu carro quebrou. E quando a escuridão e o desespero ficaram muito grandes, ele bateu na primeira porta que viu. Bateu na minha. Lembro do seu corpo quando entrou. Era corpo de quem tinha desistido. Corpo que só andava porque tinha hábito de andar. Corpo que respirava porque ainda não tinha pedido permissão para parar. Ele dormiu na cama de Conceição. Porque agora essa cama tinha uma função diferente. Não era mais a cama onde uma mulher desesperada dormia, mas sim a cama onde as pessoas desesperadas iam para aprender que não estavam completamente perdidas. Otávio ficou 1 semana, depois outra, depois mais 1 mês. No fim, ficou 4 meses. Durante esse tempo, eu aprendi coisas que ninguém me pediu para aprender. Aprendi como é cuidar de alguém que não é seu marido, mas que também está morrendo. Morrendo de solidão, morrendo de saudade, morrendo daquele tipo de morte que não deixa marca, mas que mata mesmo assim. Aprendi a fazer chá que o ajudava a dormir. Aprendi a ouvir histórias sobre uma filha que ele amava e que tinha crescido distante. Aprendi a rezar, não para um Deus, mas para o universo, para a vida, para qualquer coisa que estivesse ouvindo.
pedindo que ele encontrasse paz. A pressão dele era frágil. O coração não era todo de verdade. Os medicamentos que ele tomava eram metade da dose que deveria. Mas havia algo em seus olhos que crescia enquanto ele estava aqui. Algo que brilhava mais a cada semana. Uma noite, ele me contou por que tinha saído em uma madrugada, sozinho, para encontrar uma filha que talvez não o quisesse mais. Por quê? Disse ele, com a voz que parecia vir debaixo de terra. A gente não escolhe ter filhos para eles nos amarem. A gente tem filhos para ter razão de viver. E quando a gente perde essa razão, a gente morre, mesmo que continue em pé. Fiz chá. Deixei em silêncio, porque palavras são insuficientes quando alguém toca em verdade tão grande. Quando Otávio foi embora, de carro porque sua filha mandou dinheiro para um táxi especial que o levaria até Goiás, ele deixou algo que não era letra em papel. Deixou a prova de que uma viúva solitária em uma fazenda perdida do Maranhão podia fazer diferença. Que ajuda não era sobre ter muito. Era sobre ter coragem de abrir a porta. Antes de partir, ele me deu um abraço longo. Tipo, abraço que dura porque sabe que é o último. Você não me salvou, disse ele com o rosto molhado. Mas você me lembrou que eu valia a pena ser salvo. E isso é a mesma coisa. Fiquei na varanda, vendo o táxi desaparecer na curva, com Otávio dentro acenando pela janela. E entendi naquele momento que tinha começado algo que não tinha volta. Que tinha aberto uma porta que não podia ser fechada. Que agora, para sempre, quando alguém chegasse naquela estrada, eu seria a casa que recebia. Depois vieram outras pessoas. Uma mulher com problema no coração. Um homem que tinha perdido a família em um acidente. Uma idosa que tinha saído da cidade porque achava que ia morrer melhor em um lugar quieto. Mas a que mais mudou meu coração foi uma menina. Ela tinha 7 anos. Talvez 8. Era difícil saber porque era tão pequena, tão magra, que parecia ter uma idade que ninguém conseguia adivinhar. Chegou em um dia de chuva, trazida por seu Clóvis, que a tinha encontrado dormindo embaixo de um carroção na estrada. Ela saiu de uma casa no bairro pobrezinho de Goianésia, disse seu Clóvis, tirando o chapéu, como se estivesse em uma igreja. Os pais trabalhavam demais. Os vizinhos dizem que ela foi saindo da frente da porta e ninguém reparou até tarde. Já passaram 3 dias procurando por aqui. A menina, quando olhou para mim, tinha os olhos de quem tinha entendido que o mundo não gostava dela. O tipo de olhar que crianças só têm quando aprendem coisas que crianças não deviam aprender. Seu nome era Luana. Ou ela disse que era. Mais tarde descobri que tinha mentido. O nome era Laura, mas ela tinha mudado para Luana porque achava que era nome de quem tinha mais sorte. Laura ficou comigo enquanto procuravam os pais. Durante uma semana, enquanto a polícia vasculhava a região, enquanto cartazes com seu rosto apareciam nas árvores, enquanto a vida inteira dela era uma pergunta sem resposta, ela dormiu na cama que tinha recebido Conceição e Otávio. Aquela cama tinha se tornado lugar de encontro entre pessoas perdidas e salvação temporária. Laura não falava muito, comia devagar. Parecia ter medo de tudo, do barulho dos grilos, do vento nas janelas, da minha sombra passando pela sala. Mas havia algo em seus olhos que me lembrava de um animal que tinha aprendido a sobreviver sozinho e não conseguia mais confiar em ninguém. Eu fazia coisas simples com ela. Sentávamos na varanda. Eu contava histórias sobre a fazenda, histórias de domingos, histórias de como uma pessoa aprende a viver sozinha. Ela ouvia, não respondia, mas ouvia. No 3º dia, ela perguntou: "Sua mãe morre?" "Sim", respondi. "A minha também vai morrer", disse ela, como quem está contando uma previsão do tempo. "Porque ela quer, porque trabalha demais e o coração fica cansado." Entendi naquele momento que Laura tinha aprendido coisas sobre morte que crianças de 7 anos não deviam saber. Que tinha visto sua mãe se aproximando do fim e naquele pânico de criança perdida tinha saído correndo, não sabendo para onde.
apenas sabendo que precisa ir. No 7º dia, os pais chegaram. Eram pessoas pequenas. Parecias por dentro, mesmo que fossem altos por fora. A mãe chorava. O pai tinha a cara de homem que estava partindo por dentro e não conseguia mais colar os pedaços. Laura saiu com eles, mas no caminho para o carro se virou e me abraçou. Não disse nada. Apenas abraçou forte, do jeito que quem está morrendo de afogamento abraça uma boia. Fiquei dias pensando se tinha feito certo deixando ela ir. Se teria sido melhor ela ficar comigo. Se eu teria conseguido dar para ela algo que os pais não podiam dar. Mas uma semana depois, a mãe dela voltou, sozinha, sem Laura. Entrou na minha cozinha com um papel na mão. Era uma carta, de uma psicóloga em Goiás que tinha avaliado Laura. A carta dizia que a menina tinha sido traumatizada por ver os pais tão desesperados, tão perdidos em suas próprias vidas, que tinha saído correndo na esperança de encontrar algo melhor. Sua filha, dizia a carta, precisa de um lugar onde ela possa aprender que as pessoas não desistem, que as pessoas cuidam. Ela passou uma semana com a Dona Maria e nos testes que fizemos depois, ela sorriu. Ela disse que tinha comido fruta colhida da terra. Ela perguntou se seu Domingos, já falecido, teria gostado dela. Essa semana mudou sua filha. E eu achava que você deveria saber. A mãe de Laura me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso dar para ela o que você deu, disse ela, porque eu estou quebrada, porque trabalho demais e ganho pouco, e no fim da noite eu caio na cama e não tenho energia nem para abraçar ela. Mas você tem, e ela precisa de alguém que tenha. Ficamos em silêncio. O vento bateu à porta. Algum pássaro cantou distante. Ela pode ficar? Perguntou a mãe. Só até fim do ano? Só até eu conseguir organizar minha vida? Fiz chá. A mulher bebeu. E eu disse sim. Porque sim, naquele momento era a única palavra que fazia sentido. Laura ficou mais do que fim de ano. Ficou um ano inteiro. Depois ficou outro. Agora já faz 2 anos e meio. Ela tem quase 10 anos. Vai à escola. Planta na horta comigo. Aprendeu a chamar os grilos pelo nome, porque ela inventou nomes para todos. Conhece cada canto desta fazenda como se tivesse nascido aqui. Seus pais vêm a cada 15 dias. Trazem presentes. A mãe finalmente entrou em um programa de redução de horas de trabalho. O pai começou a fazer terapia. Aos poucos, eles estão aprendendo a reconstruir o que tinha quebrado. Mas Laura virou filha minha. Não oficialmente. Os papéis dizem que ela é filha deles e estão certos. Mas aqui, nesta casa, entre as paredes que aprenderam a respirar junto comigo, ela é minha filha. Porque cuidar não é sobre papéis. É sobre presença. Sobre estar ali todos os dias. Sobre acordar sabendo que tem alguém contando com você. Enquanto tudo isso acontecia, Conceição e seu Paulo estavam fazendo sua parte. A escola que ela mencionou começou pequena, uma sala alugada, uma professora que vinha da vila 2 vezes por semana, 7 crianças da região que nunca tinham entrado em uma sala de aula porque não tinha como pagar e a escola da vila era muito longe. Mas depois Conceição conheceu uma organização que ajudava com doações de livros. E depois alguém escreveu um artigo em um jornal de Imperatriz sobre a viúva que estava salvando crianças do interior. E depois começaram a chegar coisas, quadros, cadeiras, livros, muitos livros, professores voluntários, uma nutricionista que vinha uma vez por mês. Doações anônimas que apareciam na caixa de correio de Conceição com notas escritas à mão, dizendo coisas como para que essas crianças saibam que alguém acredita nelas. No 2º ano, a escola saiu do aluguel e Conceição conseguiu comprar a terra ao lado da sua. No 3º ano, que é agora, a escola tem 100 crianças, tem 5 professoras fixas, tem comida no almoço para toda criança que entra. E tem um prédio novo que está sendo construído por seu Paulo e sua equipe. Um prédio que vai ter biblioteca, que vai ter laboratório.
que vai ter o nome Maria na placa da entrada. Escola Maria, porque Conceição insistiu e eu não consegui dizer não. Quando descobri que tinha escola com meu nome, senti algo que não tinha sentido em 16 anos. Senti que tinha importância, que a vida que eu pensava que era inútil, uma viúva plantando tomate em uma fazenda, na verdade tinha peso, tinha significado. Domingos morreria gritando de rir se soubesse em que eu me tornei. Eu, que sou silenciosa, agora tenho casa que soa com vozes de crianças. Eu, que amava a solidão, agora acordo sabendo que tem pelo menos 3 pessoas dependendo de mim. Eu que enterre meu coração junto com ele embaixo da figueira, agora tenho um coração que bate e sente e transborda. Às vezes, quando estou sozinha na varanda no fim da tarde, eu converso com ele. Não porque acredito que ele ouve, mas porque é forma de honrar que ele esteve aqui, que existiu, que deixou marca. Você tinha razão, digo para o vento que passa, sobre eu não saber dizer não. Mas você estava errado sobre uma coisa. Pauso. Você pensava que era fraqueza, mas era força. Era a força de estar vivo enquanto todo mundo ao redor desiste. Hoje, quando acordo, não é o silêncio que me pesa. É o som de Laura ainda dormindo no quarto ao lado, respirando devagar, sonhando coisas que crianças sonham. É saber que Conceição vem à tarde e que vamos sentar na varanda e vamos olhar para a estrada e vamos conversas sobre escola, sobre colheita, sobre como é estar viva. É saber que Otávio, que escreve cartas às vezes, da sua casinha em Goiás, onde agora vive pertinho da filha que o quer de novo, está vivendo porque eu abri uma porta no escuro. É saber que a mãe de Laura agora dorme com mais paz, porque sabe que sua filha está segura. É saber que cada dia que passa, essa casa cresce, que cada pessoa que entra nunca sai completamente. Fica aqui, dentro destas paredes, dentro desta terra, dentro de mim. Há poucos meses, fiz algo que não pensava que conseguiria fazer. Fui até a figueira onde enterrei Domingos. Havia 16 anos que não voltava ali. 16 anos é tempo suficiente para uma árvore crescer mais, para as raízes entranharem mais fundo na terra, para a lembrança se transformar em algo que já não dói tanto. Eu limpei ao redor da árvore, tirei as folhas mortas, plantei flores, flores de verdade, que crescem, que florescem, que trazem cor onde tinha só terra cinzenta. E chorei. Não aquele choro que eu chorava quando ele tinha morrido. Aquele choro que era água, que era desespero puro, que era morte também. Mas choro diferente. Choro de quem está dizendo adeus de forma verdadeira. De quem entendeu que pode amar alguém que já morreu sem deixar de viver. Obrigada, disse para a terra, para a árvore, para a memória que estava ali enterrada. Obrigada por ter me amado. Obrigada por ter morrido de forma que eu aprendesse a viver sozinha. Obrigada por ter deixado essa casa aqui, que agora não é mais tumba, é porta. Laura veio comigo aquele dia, sentou ao meu lado, não falou nada, apenas colocou a mão na minha mão. E isso foi o suficiente, porque é isso que acontece quando você aprende a viver de novo. Você descobre que morte não é fim, é parte da história, é transformação. É a forma que a vida usa para nos ensinar que precisamos valorizar quem está vivo, quem está aqui, agora, neste momento. Ontem, uma mulher chegou à noite. Estava confusa. Tinha saído de casa porque o marido a batia. Tinha 3 filhos pequenos que deixou com a mãe dela na cidade. Tinha caminhado horas pela estrada até encontrar uma luz acesa. Minha luz. A luz da cozinha onde eu estava fazendo sopa para Laura. Ela dormiu na cama que recebia as pessoas perdidas. De manhã, ela tomou café comigo. Depois foi embora, com o endereço de um abrigo em Imperatriz que Conceição conhece, com o telefone de uma advogada que trabalha pro Bono. Com lembrança de que existia uma casa onde ela foi bem-vinda, onde ninguém julgou, onde apenas ofereceram comida e segurança.
E eu entendi que isso vai continuar acontecendo, que enquanto eu estiver viva, enquanto essa porta estiver aqui, pessoas vão bater, pessoas vão chegar feridas, pessoas vão encontrar abrigo aqui. Não porque eu sou especial, porque essa é a lei da vida, que aqueles que sobrevivem a algo devem usar sua sobrevivência para ajudar outros a sobreviver também. Quando você passa por morte, morte real, morte de alguém que você ama, você fica marcado. Você carrega aquela morte dentro de você. Mas é marca que te faz sentir, que te faz agudo, que te faz útil. Não há momento exato onde tudo mudou. Não há dia marcado no calendário onde a viúva solitária se transformou em outra coisa. Mas se eu olhar para trás, se eu realmente parar e observar a trajetória de quem eu era para quem sou agora, vejo que é transformação completa. A Maria que acordava sozinha tinha medo, medo de viver, medo de que viver fosse desrespeitoso com a memória de domingos, medo de que abrir porta para a alegria fosse dizer que o que ele foi não importava. Mas agora entendo que é contrário, que a forma mais linda de honrar alguém que morreu é viver verdadeiramente, é deixar que vida continue batendo, é abrir as portas para outras vidas também baterem junto. Domingos morreu rindo de mim. Eu vou envelhecer rindo da forma como ele estava errado. Porque não é fraqueza estar vivo enquanto todo mundo desiste. É força, é coragem. É o tipo de coragem que não enche jornal, que não ganha prêmio, mas que muda o mundo. Uma pessoa por vez, uma casa por vez, uma refeição quente por vez. As noites aqui ainda são silenciosas, mas é silêncio diferente. Agora, enquanto os grilos cantam, há também respiração de uma menina dormindo no quarto ao lado. Há também som de vento batendo janelas que agora têm cortinas bonitas. Há também conhecimento de que quando amanhecer, tem café para fazer para 2 pessoas. Tem afazeres compartilhados. Conceição vem aqui e senta na varanda, como sempre. Mas agora, enquanto estamos em silêncio, não é silêncio de 2 viúvas solitárias. É silêncio de 2 mulheres que aprenderam que estar viva é o suficiente. Que não precisa de conversa o tempo todo, que apenas estar junto é forma de comunicação. Otávio escreve cartas. Últimas cartas falam de neta, de filha que finalmente o abraçou, de como ele está aprendendo aos 75 anos que é nunca tarde demais para começar de novo. Laura cresce, virará adolescente. Provavelmente virará mulher que quer sair daqui, que quer ver mundo, que quer coisas que eu não tenho. E quando ela sair, porque sairá, ela levará parte de mim. Levará lembrança de uma casa onde foi segura. Levará conhecimento de que é possível começar de novo. E isso é o que importa. Hoje, aos 61 anos, eu finalmente entendo o que significa estar sozinha. Não significa estar sem gente. Significa estar confortável com seus próprios pensamentos. Significa que quando noite cai e a casa quieta, você não tem medo do que você vai pensar. Você tem medo de esquecer de pensar, porque pensar é estar viva. Estar sozinha não é isolamento, é completude, é conhecer seus próprios limites e respeitar eles. É saber que pode amar pessoas sem precisar delas para ser completa. Quando Conceição chegou aqui ferida, eu a ajudei. Mas não porque ela completava algo em mim, porque ajudar é forma de estar viva. Porque compaixão é movimento de energia que faz você se sentir menos sozinha, não mais. Depois vieram outros. Otávio, Laura, a mulher de ontem que bateu à porta à noite. Cada um deles chegou esperando que eu fosse uma mãe, ou uma salvadora, ou uma figura que tivesse respostas. E descobriram que eu sou apenas uma mulher que aprendeu algo e está passando adiante. Eu não tenho respostas. Tenho apenas café quente, tenho cama, tenho horta, tenho presença. E presença, quando oferecida em silêncio, sem expectativa de retorno, é salvação suficiente para a maioria das pessoas. A vida não virou mágica, não ficou fácil. O trabalho ainda é duro, a fazenda não enriqueceu.
Conceição ainda luta para pagar a escola. Laura ainda tem pesadelos sobre estar perdida. Otávio ainda toma remédio que custa caro. Mas há algo que mudou radicalmente. Há propósito. A vida tem forma agora, tem direção, tem sentido. Quando acordo, não estou apenas respirando, estou cumprindo função, estou sendo útil, estou fazendo diferença, e isso é luxo que a maioria não tem. Semana passada, Sofia, filha de Conceição, fez redação na escola sobre a mulher mais corajosa que conhecia. Ela escreveu sobre mim. Na redação, ela dizia: a Dona Maria não é princesa de história. Não salvou o reino, não teve poder mágico, mas ela salvou minha mãe. E me mostrou que coragem é coisa simples. Coragem é acordar todo dia e estar viva. Coragem é abrir porta para estranho porque você sabe que ser estranho dói. Coragem é plantar na terra quando o mundo está queimando. Coragem é amar mesmo sabendo que vai doer. A Dona Maria é mais corajosa que qualquer super-hero porque ela é real. Quando Conceição me leu essa redação, chorei, porque finalmente entendi o que estava fazendo. Não estava salvando pessoas. Estava ensinando que é possível estar viva enquanto morre por dentro. Era ensinando que humanidade não é fraqueza. Era ensinando que isolação mata mais devagar que doença. Hoje, olhei no espelho, coisa que não faço com frequência. A mulher que vejo não é jovem. Tem rugas profundas. Tem olhos que viram muito. Tem corpo que está cansado, que trabalha demais, que dói em pontos que nem nome tem. Mas há algo no rosto que não estava quando Domingos morreu. A luz. Não é luz de felicidade simples, é coisa mais profunda. É luz de alguém que descobriu por que está viva. É luz de quem sabe que respira por razão. Domingos morreria vendo essa luz. Morreria de rir, porque tudo que ele predisse, que eu não conseguia dizer não, que meu coração era grande demais para só bater para uma pessoa. Tudo virou verdade de forma que ele nunca imaginou que virava. Ele pensava que eu ia terminar sozinha, meio louca, falando para as paredes. Mas eu terminei rodeada. De crianças, de histórias, de propósito. Hoje recebi uma carta. Era de alguém que passou por aqui há 1 ano. Uma mulher que ficou 3 dias e depois foi embora. Na carta, ela dizia que tinha voltado para a vida dela transformada, que tinha terminado o relacionamento abusivo, que tinha procurado emprego, que tinha começado terapia. 3 dias em sua casa, escrevia ela, foram suficientes para eu lembrar que eu valia a pena, que minha vida importava, que era possível começar de novo. Você não me salvou porque ninguém salva ninguém, mas você me mostrou que sobrevivência era possível. Essa carta está colada na parede, ao lado de minha cama, ao lado do bilhete que Conceição deixou aquele primeiro dia, ao lado de cartão que Otávio enviou com foto dele e da filha abraçados. Essas são as riquezas da minha vida. Não são dinheiro, não são posses. São recordação de que importei, de que fiz diferença. E quando eu morrer, porque vai chegar o dia, porque tudo morre, essas cartas, essas histórias, essa transformação vão ficar, vão virar lembrança que outras pessoas vão contar para outras pessoas. Vou virar história da viúva que aprendeu a viver, do silêncio que virou porto, da morte que virou cura. Domingos descansou embaixo da figueira por 16 anos enquanto eu vivia morrendo acima dele. Mas nos últimos 2 anos, enquanto eu vivei de verdade, enquanto meu coração acelerou, enquanto meu propósito cresceu, eu sinto que finalmente ele pode descansar de verdade, porque não estou mais presa naquele momento onde ele morreu. Estou no momento onde a vida continua. E essa é a forma mais bonita de honrar morto, é viver. É deixar que vida transborde, é semear tanto que você não consegue conter o que germina. Eu sou viúva. Vou ser viúva sempre, porque viuvez não é estado temporário, é transformação permanente. Mas não sou viúva que morreu.
Sou viúva que aprendeu que morte de alguém significa responsabilidade de viver melhor. Isso é o que significa estar viva. Isso é o que significava cinzas respirarem. Epílogo final, quando as cinzas viram semente. Hoje, enquanto Laura planta abóbora na horta, enquanto Conceição chega com café e conversa, enquanto o vento bate as janelas que agora têm nome de esperança, eu finalmente entendo. Não é sobre sobreviver. É sobre transformar a sobrevivência em algo que alimenta outros. É sobre pegar o que sobra de você. Aquele pedacinho que não morreu, aquele respirar que não consegue parar e oferecer para quem está caindo. É sobre entender que estar viva, enquanto todos ao redor desistem, é ato revolucionário de amor. Meu nome é Maria, e eu sou viúva de um homem que morreu rindo de uma coisa que virou a salvação de muitos. E isso é a história mais bonita que sei contar. Faz 3 meses que não chove. 3 meses de seca que queima, de poeira que entra em tudo, nos olhos, na boca, nas roupas, nos pulmões, de céu que fica branco de tanto calor, de tão sem cor que parece estar morto. As plantas da horta penduram as folhas como quem está em oração final. Os grilos cantam menos, talvez porque até eles estejam cansados de viver em um mundo onde tudo está se secando. Laura pergunta todo dia se vai chover. Eu digo que sim, que chuva sempre volta, mas na verdade estou começando a duvidar, porque seca como essa não é coisa normal. É coisa que faz a gente pensar se o mundo está realmente morrendo, se tudo que vivemos, todo esse crescimento, toda essa esperança foi ilusão construída em tempo emprestado. Nessa manhã, enquanto rego as plantas com água do poço, que está baixo, assustadoramente baixo, eu vejo algo na estrada. É figura, imóvel, deitada. Meu coração já conhece esse chamado. Conhece porque respondeu muitas vezes. Ele é homem, velho, talvez mais velho que Otávio. Está deitado na beira da estrada com o corpo que parece não ter peso. Corpo de quem não comeu em dias, de quem não bebeu em horas, de quem está vivendo só na esperança de que alguém passe. Quando me aproxima, ele nem levanta a cabeça. Deixa eu morrer aqui, mulher. Diz ele, a voz que é só areia. Já caminhei demais, já sofri demais. Deixa eu terminar aqui nessa poeira. Ele tem sotaque de nordeste profundo, de sertão, de terra que não chove. De gente que aprendeu a falar com o desespero como se fosse velho amigo. Não respondo. Pego um pano molhado que trago na bolsa, porque agora, depois de tudo que passei, sempre trago água e pano, e limpo o rosto dele. Ele tenta se afastar. Deixa, murmura. Não, respondo. Simples assim. Não é gentileza educada. É comando. É forma de dizer que enquanto estou viva, enquanto tenho água, enquanto tenho porta aberta, não vai ter ninguém morrendo sozinho perto de mim. Ele abre os olhos. São olhos que viram seca, viram morte, viram filho morrer de sede, viram esposa partir porque não tinha mais força. São olhos que viraram deserto. Como você se chama? Pergunto. Não tenho mais nome, responde ele. Perdi nome junto com tudo mais. Levo ele para dentro da casa. Naquela primeira noite, ele fica quieto. Não conversa. Apenas bebe água. Muita água. Como se estivesse tentando encher um furo que nunca vai fechar. Come sopa que faço. Dorme na cama que conhece tantas histórias. Pela madrugada, ouço ele chorando. Não é choro de vivo, é choro de quem é assombro de pessoa, de quem perdeu tanto que não sabe mais o que é chorar por uma coisa só. De manhã, quando ele acordar, vou perguntar seu nome de verdade. Mas agora, enquanto a seca continua lá fora e a chuva não vem, deixo ele dormir. Deixo que a cama que recebeu Conceição, que acolheu Otávio, que foi segurança para Laura, seja também segurança para ele. Seu nome é Sabino. Ele era vaqueiro. Trabalhava em fazenda no Piauí.
Tinha 2 filhas. Tinha esposa que cantava enquanto trabalhava. Cantava músicas antigas, músicas de quem nunca saiu de casa e aprendeu a fazer poesia do sofrimento. Faz 5 anos, a seca chegou. Não daquela forma. Foi lentamente. Ano que não choveu o suficiente. Ano que choveu menos ainda. Ano que não choveu de jeito nenhum. As plantas morreram. Os animais morreram. A fazenda virou terra morta. Seu patrão perdeu tudo. Sabino perdeu o emprego. Sua esposa adoeceu. Problema de pulmão, problema de tristeza, problema de corpo que não aguenta viver em lugar onde tudo morre. Ela partiu. Suas filhas foram morar com a irmã dela em Fortaleza e Sabino ficou. Ficou porque tinha casa ali, porque tinha figueira que seu pai plantou, porque tinha túmulo de esposa que precisava ser cuidado, porque tinha raiz tão funda que não conseguia arrancar. Mas raiz não é o bastante quando não tem água. Então ele saiu. Saiu procurando trabalho. Saiu procurando filhas. Saiu procurando razão de viver. E a estrada o soltou quando percebeu que não ia encontrar nada disso. Aqui está secando também, digo para ele no segundo dia. Mas tem água ainda, tem terra que produz, tem pessoas. Pessoas. Ele repete como se fosse palavra estranha. Pessoas causam mais dor que seca. Talvez tenha razão, mas é risco que a gente corre quando escolhe estar vivo. Conceição vem na terça-feira, como sempre vem, e encontra Sabino na varanda. Ela fica parada, observando, esse olho que desenvolveu para reconhecer dor. Quanto tempo? Pergunta para mim, sussurrando. 3 dias. Quanto tempo vai ficar? Não sei. Ela senta do lado dele. Não fala nada, apenas senta. E depois de um tempo, Sabino começa a chorar de novo. Mas dessa vez não é choro silencioso. É choro que faz barulho, que sai do peito como água que tinha estado represada por anos. Conceição deixa ele chorar. Porque às vezes a melhor coisa que você pode fazer por alguém é estar ali enquanto tudo sai. Na primeira semana, Sabino mal sai da cama. Mas na segunda semana, ele começa a andar pela casa. Na terceira, ele aparece na horta, perguntando se pode ajudar. Eu coloco enxada na mão dele. Ele estranha, porque é homem que conhece trabalho pesado, que é acostumado a cuidar de gado, não de tomate. Mas começa. E há algo no movimento repetido, na forma como a terra responde ao trabalho, que começa a devolver algo nele. Laura gosta dele, porque é homem de poucos gestos, que entende silêncio. Ela senta ao lado dele enquanto ele trabalha na horta e não falam nada. Apenas existem juntas. É forma de comunicação que crianças entendem melhor que adultos. Sabino fica 1 mês, depois fica 2, depois 3. No 4º mês, quando ele fala em ir embora, eu sinto que é hora de fazer a pergunta que não posso evitar. Para onde você vai? Para Fortaleza, responde ele. Minhas filhas estão lá. Tenho neta que nasceu enquanto eu estava na seca. Tenho vida que continuou mesmo que eu tenha parado. Não digo nada, porque às vezes o maior amor é deixar ir. Ele trabalha na horta por mais 1 semana. Ajuda a consertar telha que estava vazando. Limpa poço, porque poço é coisa que ele conhece, que é coisa que qualquer vaqueiro sabe fazer. E de noite, enquanto estamos na varanda, ele pergunta: por que você faz isso? Faz o quê? Cuida de gente estranha, gasta a água que você precisa, dá cama, oferece tudo que tem, pensa um tempo. Porque alguém fez isso por mim, digo finalmente. Quem? A vida. Quando Sabino sai de ônibus que passa na estrada, sai com roupa limpa, sai com o endereço da minha prima em Fortaleza para ele procurar trabalho, sai com esperança que eu nem sabia que tinha plantado. Eu sento na varanda e fecho os olhos e sinto chuva. Não é chuva que vem do céu, é chuva que vem de dentro. É a água que tinha estado represada, que tinha estado guardada como medo, que agora sai, porque estou começando a entender algo, que não é sobre salvar pessoas, que é sobre ser lugar onde pessoas podem respirar até encontrar força de respirar sozinhas.
Naquela noite, chove de verdade. Não é chuva suave. É chuva que vinha vindo há meses, que tinha estado guardada no céu como promessa. É chuva que bate a casa, que entra pelas frestas, que molha tudo. Laura acorda assustada, porque é criança que aprendeu a ter medo de água que cai demais. Eu a levo para minha cama. Ficamos ouvindo o som da chuva enquanto ela vai dormindo. De manhã, tudo está molhado. A horta está inundada. A terra está pesada demais de água, mas há esperança nela. Há promessa, porque na primavera, essa terra inundada vai virar verde. Vai virar vida. Sabino manda carta 2 semanas depois. Diz que chegou em Fortaleza, que encontrou filhas, que neta deu abraço nele, que arrumou trabalho em construção, que está morando com a irmã de sua esposa, que nunca o abandonou mesmo quando ele desistiu. Você me deu água, escreve ele, quando eu estava morrendo de seca. Mas mais que água, você me deu motivo de voltar a andar. Porque quando vi você cuidando de alguém que era estranho como eu era estranho, quando vi que tinha gente no mundo que ainda acreditava que vale a pena cuidar de quem está caindo, eu lembrei que minhas filhas já tinham feito tudo isso por mim também, que eu tinha deixado de ver que era amado. Você me devolveu para casa. A carta está ao lado das outras, ao lado do bilhete de Conceição, ao lado do cartão de Otávio, ao lado da redação de Sofia, ao lado de toda a lembrança de que importei. Agora que choveu, as coisas mudam. A horta cresce de forma que não esperava. O poço enche. O rosto de Laura fica menos assustado, porque tem água para beber, para banho, para segurança. Conceição vem e me mostra projeto novo da escola. Agora vão ter biblioteca de verdade. Tem doação de livros de universidade de Imperatriz. Tem história em jornal sobre a viúva que ensina. Eu não gosto de ser notícia, mas entendo que história precisa ser contada, porque se ela fica só comigo, quando eu morrer, morre junto. Mas se fica nos jornais, nos corações de quem lê, continua vivendo. Hoje, olhando a horta molhada, verde, viva, entendo algo que levou minha vida inteira para aprender. Que seca não é castigo, que chuva não é salvação, que tudo que parece fim é só transformação, que Domingos não morreu para eu ser infeliz, morreu para eu aprender que morte é parte de estar vivo. Que luto não é sobre ficar triste para sempre, é sobre transformar tristeza em algo que alimenta outros. Sabino saiu da seca porque alguém ofereceu água. Mas água é só água se tem mão oferecendo. Eu sou mão, simples assim. Sou mulher que aprendeu que não consegue dizer não. E agora entendo que não é defeito, é dom. Enquanto escrevo isso, porque descobri que guardar histórias é forma de conservar vida, entendo que estou narrando transformação que ainda está acontecendo. Não é história que terminou. É história que continua. A cada chuva vem mais gente, a cada colheita tem mais gente para alimentar. A cada noite tem mais histórias para guardar. E eu estou aqui, nesta fazenda, nesta casa que virou porto, nesta terra que aprendeu a respirar de novo. Não sou heroína, sou apenas mulher que disse sim. E sim, quando dito para a vida, é a palavra mais poderosa que existe.